Pessoal, boa noite, tudo bem? Joia. Sejam bem-vindas a mais um encontro de desenvolvimento de talentos do Terra. E hoje nós queremos falar sobre liderança. O tema do nosso encontro é Seja um líder visionário, conduza sua equipe rumo ao sucesso. Primeiro nós vamos saber o que é liderança. Liderança é a capacidade de persuadir, influenciar e motivar pessoas para atingir metas ou objetivos. Liderança é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que o líder quer que seja feito por uma única razão, porque as pessoas querem fazer. O chefe faz com que as pessoas, os seus subordinados, façam o que eles não querem fazer. Já o líder não. O líder faz com que as pessoas façam o que o líder quer que seja feito, mas ele não precisa dizer que ele quer que aquilo seja feito. Mas as pessoas fazem porque elas querem fazer. E esses liderados, então, podem ser chamados de colaboradores. Esses são, na verdade, os verdadeiros colaboradores. A pessoa que apenas obedece ordem do chefe, ele não é necessariamente um colaborador. Às vezes, ele é até um sabotador, porque ele não faz nada espontaneamente, ele faz por obrigação, às vezes com ódio, às vezes com raiva, às vezes prejudicando a qualidade, sabotando a qualidade. Então, esse não é, de fato, uma pessoa motivada e nessa relação, chefe e subordinado, não está sendo vivida uma verdadeira experiência de liderança. Então, liderar não é apenas estar no comando. Um chefe dentro de uma empresa, num ambiente corporativo, ele está no comando, mas às vezes ele não é um líder. Às vezes ele é um ditador, uma pessoa autoritária, mas ele não tem o coração do seu liderado na sua mão. E o verdadeiro líder, ele tem o coração dos seus liderados em suas mãos. Então, liderar não é apenas estar no comando, é inspirar e guiar os outros para alcançar objetivos comuns. É influenciar positivamente e criar um impacto duradouro. Ou seja, o líder é aquela pessoa que transforma a vida dos seus liderados. Ele será para sempre lembrado porque ele exerceu esse importante papel na vida do seu liderado. Veja que nessa imagem aqui tem alguém em cima aqui de um bloco que está sendo puxado por 3 pessoas, mais acima tem outro bloco sendo puxado por 4 pessoas, mas o de baixo aqui está sendo puxado por 3 pessoas e o chefe, o comandante, está em cima desse bloco, sendo ele mais um peso. E o líder jamais pode ser um peso nos ombros dos seus liderados. Antes, pelo contrário. O líder é aquele que está na direção do veículo que conduz essa equipe. Então, nós precisamos entender, assim, de uma vez por todas, por que os liderados seguem o líder. Eles não seguem pela beleza ou pela simpatia, não seguem por nada disso. Eles seguem apenas por causa dos resultados do seu líder. Se o líder tem a renda que eles gostariam de ter, a casa que eles gostariam de ter, quer dizer, não a casa que eles gostariam de ter, mas uma casa como aquela, né? E se eles quisessem ter aquela, a pessoa que quer ter a casa do outro é uma pessoa invejosa, então não é o caso, mas você querer ter uma casa semelhante à casa do outro, isso não é inveja. Então, os liderados seguem o líder somente por causa dos seus resultados. Ora, então, se as pessoas seguem o líder por causa dos seus resultados, nós precisamos, primeiro de tudo, ter algum resultado. E para ter algum resultado, nós precisamos, antes de tudo, ser líderes de nós mesmos. Se nós não conseguimos liderar a nós mesmos, superar as nossas fraquezas, ter disciplina, sermos disciplinados ao ponto de conseguirmos realizar aquilo que desejamos realizar e não damos desculpa, não atribuímos a causa do nosso fracasso a terceiro. No momento em que nós conseguimos este autodomínio, nós começamos a alcançar os resultados que desejamos. E alcançando os resultados que nós desejamos, nós nos tornamos admirados e as pessoas então procuram nos modelar. Isso é liderança. Quando se fala em liderança, as pessoas pensam numa coisa muito sofisticada, em uma coisa que está fora de nós,
Ou então, vamos ouvir uma palestra sobre liderança e as pessoas pensam que o palestrante ele tem lá um passe de mágica e a pessoa vai para a palestra e volta líder, assim, num relance, e a coisa não é bem assim. A solução está dentro de cada um de nós. O propósito do nosso encontro é mostrar isso e, quem dera, isso possa produzir um efeito transformador na vida de cada um de nós. Então, a primeira coisa que o líder precisa ter na palma da sua mão é o autoconhecimento. O líder precisa conhecer a si mesmo antes de conhecer qualquer outra pessoa. Conhecer o seu perfil comportamental, suas forças, suas fraquezas, suas virtudes, seus defeitos, a sua disciplina, a sua indisciplina. Conhecer a si mesmo é a base de uma liderança sólida. Então aqui eu preciso fazer um retrocesso, uma retrospectiva e falar do nosso encontro sobre perfil comportamental. Vocês voltaram a esse vídeo, estudaram, fizeram uma autoanálise. Precisamos ter na ponta da língua os nossos defeitos. As nossas fortalezas não é tão necessário porque elas são espontâneas e à medida em que nós vamos corrigindo as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas fortalezas vão se potencializando ainda mais. O grande inimigo são as nossas fraquezas, inerentes a cada perfil. Nós temos 4 perfis: o executor, o comunicador, o planejador e o analista. O objetivo do nosso encontro não é apenas motivar, é produzir transformação. E transformação se produz com empenho, com estudo. Vamos definir o nosso encontro como uma forja. Há poucos dias nós falamos da resiliência. Vocês devem estar lembrados do que é a resiliência. Existe o forjamento também, que é uma conformação mecânica. A conformação mecânica é a modificação que você dá no formato de um material. E uma das maneiras de você modificar um material é através da forja. E como é que você faz isso? Você precisa colocar esse material, vamos dizer, uma barra de ferro. Você precisa dar a ela um formato diferente. Então você coloca numa fonte de calor, numa forja, onde ali tem um aquecimento, uma chama muito forte, e permite que isso vá até uma determinada temperatura. O fato de elevar essa temperatura, o material fica mais mole, vamos dizer assim, porque enfraquece a força de ligação química entre os átomos e entre os cristais daquele metal. Aquela estrutura cristalina, ela fica um pouco mais fraca, e com isso você pode trabalhar na base da marreta. O próprio nome diz, é forjar. É uma coisa feita à força, é uma coisa que é imposta. Requer esforço, requer aquecimento. E comparado com a vida do ser humano, são as provações que nós vivemos no dia a dia. E essas provações que nós vivemos, elas têm um propósito de produzir um novo eu, de produzir uma transformação em cada um de nós. Mas quando nós entramos nessa zona de turbulência, nós queremos a todo custo nos livrar disso e não nos perguntamos por que nos sobreveio aquela situação. Aquela situação veio porque Deus mandou aquilo para um propósito. Ele quer nos forjar para uma nova situação. Ele tem algo melhor para nós, mas nós precisamos ter um formato adequado que possa se encaixar naquela situação. Então vamos encarar os nossos encontros como momentos de forjamento. Estamos nos forjando uma nova situação, estamos nos remodelando. Precisamos adquirir um novo formato, uma nova configuração, um novo eu, um novo rosto. Nós precisamos absorver esses conhecimentos e pôr em prática no dia a dia. A transformação só é possível a partir do autoconhecimento. Agora nós vamos falar das qualidades de um líder. O líder, ele tem uma comunicação fluente. Ele se expressa com clareza, ele ouve ativamente, ele tem uma capacidade de ouvir ativamente. E ele pratica a arte de fazer perguntas. Vocês estão lembrados do nosso método de vendas Spin Selling? Às vezes nós pecamos na nossa interação com as pessoas porque nós queremos falar muito. E às vezes falamos até o que a pessoa não quer ouvir. Praticar a arte de fazer pergunta e ouvir. Não tem nada pior do que uma pessoa que não ouve. Tem gente que pergunta, elas fazem pergunta e elas se distraem com um celular, com outra coisa, e você vê que a pessoa não te ouviu. Isso é horrível. Vocês se lembram dos critérios das perguntas de venda? Você começa a conversar com a pessoa, você procura saber da situação dessa pessoa. SPIN.
SPIN. S de situação. Primeiro você procura saber da situação dessa pessoa, aprofunda esse diálogo procurando conhecer os problemas que a pessoa está enfrentando. Você já conhece mais ou menos a situação, quantos filhos tem, se é casado, se não é casado, se paga aluguel, se não paga aluguel, mais ou menos quanto ganha, você já conseguiu uma ideia e tal. Aí você procura saber os problemas e a pessoa vai dizer que tem um filho com uma doença, com uma dificuldade assim, está enfrentando essa barra, aquela. Aí você vai implicar, ele já tem problema, agora você vai mostrar as implicações daquele problema, se nada for feito. Seu filho precisa desse medicamento, e se ele não tomar esse medicamento? Se ele não tomar esse medicamento, daqui a 10 anos, o crescimento dele, né? Enfim, ele sofre uma atrofia muscular e não sei o que e tal, e pode não chegar aos 18 anos de idade. Depois que você conseguiu deixar a pessoa mais angustiada, né, mostrando as implicações daquele problema, você vai para a solução. SPIN, necessidade de solução. S de situação, P de problema, I de implicação do problema e N de necessidade de solução. Então você precisa de uma solução e você tem a solução. E procurem construir esse diálogo. Quando vocês vão conversar com as pessoas, vocês têm que ter essa abordagem discreta. Tá? Não deixa a pessoa perceber que é alguma coisa ensaiada. Mas conversando com a pessoa, primeiro você tem que saber da situação da pessoa. Depois você vai saber dos problemas que ela está enfrentando. Depois você vai fazer perguntas. Você não vai dizer, poxa, se o teu filho não tomar esse remédio, então ele vai morrer? Você não vai dizer isso para a pessoa. Você vai perguntar, mas escuta, sempre perguntas, mas focada em agravar o problema, né? Levar a pessoa no estado de angústia. O cérebro tem a nossa parte racional, o sistema límbico, que compõe a parte emocional, e o sistema reptiliano, que é a nossa parte instintiva. Eu prefiro abordar assim, razão, alma e espírito. Só que toda negociação acontece quando a pessoa está com o modo emoção ativado, jamais no modo racional. Tá? Se você estiver no meio de uma negociação, a pessoa querendo entrar para o negócio, se você fizer uma pergunta de matemática para ela e ela se volta para a parte lógica do cérebro, você já possivelmente comprometeu essa negociação. Então, quando a pessoa está no modo emoção, você deve conduzir que ela se aprofunde ainda mais nesse caminho para que ocorra realmente a negociação. E isso aí, gente, não requer oratória, não requer uma pós-graduação em Harvard, não requer nada disso. É só praticar o básico. Amanheça o dia e quando você abrir os seus olhos, diga assim para você, vou praticar o básico do básico do básico do básico. Porque se isso não foi aprendido até agora, é porque o básico do básico do básico do básico do básico não tem sido aplicado, tá bom? Desculpa aí os puxões de orelha, mas nós temos um propósito nisso aqui. Eu quero que vocês cheguem para mim um dia e digam, poxa, olha, foi legal aqueles nossos encontros, mudou minha vida. Construa conexão por meio da empatia. As perguntas. Compreenda as emoções, compreenda o que a pessoa está vivendo, compreenda também as suas expectativas, as suas perspectivas e os sonhos que essa pessoa tem. Porque existem duas maneiras de você negociar com a pessoa. Porque a pessoa ela quer resolver ou um problema ou ela quer realizar um sonho. Às vezes ela não tem um problema propriamente. Às vezes a pessoa mora numa casinha pequenininha, não deve nada para ninguém, a saúde está boa, tudo beleza. Mas ela tem um grande sonho de fazer uma viagem para o exterior, de comprar um carro melhor. Então ela não tem exatamente um problema, mas ela tem um sonho. Então você tem que trabalhar ou no sonho ou no problema. Tá? Então compreenda as emoções, as perspectivas e os sonhos das pessoas. Demonstre algum ponto em comum com a pessoa. As pessoas gostam de ouvir histórias. Então quando você pergunta, que a pessoa conta alguma coisa, aí você vai dizer, você acredita que eu passei por uma situação assim? Aí você conta a tua história, ou de um amigo, de alguém, mas ele resolveu assim. E sempre a solução é o negócio do terra. Ele conseguiu dar a volta por cima, poxa, a pessoa estava assim, estava desempregado, sendo envergonhado. O ideal é que se conte história nossa, mas quando não temos uma história própria para contar, contamos de outra pessoa e a pessoa que está ouvindo, ele não vai questionar isso. Ele não vai dizer assim,
Poxa, mas naquele dia lá no encontro lá com o Goulart, ele falou que a preferência era contar uma história própria. Você não tem uma história própria para me contar? Não, ele não vai, tá? Ele está tão envolvido naquilo que ele não tem essa capacidade crítica. Outra capacidade muito importante do líder é tomada de decisão. As decisões de um líder, na maioria das vezes, precisam ser rápidas, mas toda decisão ela precisa ser baseada em informação. Nenhum líder pode se comportar como um jogador. O jogador é aquele camarada que entra na casa lotérica, faz ali um bilhete sem a menor perspectiva de ganhar e pagou, foi embora e adeus. Pode ser que ele ganhe, mas a possibilidade dele ganhar é muito pequena. Então as decisões... Conta com a sorte. Já o líder, ele tem que eliminar ao máximo as possibilidades de fracasso. Ele não vai conseguir eliminar 100%, porque senão seria maravilhoso, hein? Nenhuma uma grande empresa no mundo ia à falência. Possibilidade de fracasso, de insucesso sempre existe, sempre vai existir. Mas o que tiver alcance dele eliminar, ele vai eliminar. Se errar, deve aprender com esses erros para tomar decisões melhores no futuro. Capacidade de inspirar. Quando vocês abordarem alguém para participarem do negócio, jamais deixe a pessoa perceber assim que você está dizendo assim, pelo amor de Deus, entre nesse negócio. Jamais. Ela não pode perceber que ela será um alento para você. Mas ela tem que ter a percepção de que você será um alento na vida dessa pessoa. Conte histórias de sucesso, sua ou de outra pessoa. Compartilhe sua visão de futuro. Seja o farol que guia a sua equipe. Todo navegante que se aproxima do continente, ele estaria à procura de um farol, porque é para lá que ele vai. E a pessoa que está confusa na vida, perdida, buscando uma oportunidade, ela está em busca de um farol, e esse farol tem que ser você. E se você, como líder, entrar no radar dessa pessoa, claro que isso acontece não de forma consciente. Se acontecer de forma consciente, não, se fosse para acontecer de forma consciente, não iria acontecer. A pessoa dizia, não vou procurar, essa pessoa vai querer me vender alguma coisa, vai querer tomar meu dinheiro. Mas ela está numa onda vibratória, vocês lembram disso, nós já estudamos sobre isso, buscando alguma coisa que você tem. Então vocês precisam entrar em sintonia. Entrar no radar do outro e o encontro acontece. Então seja o farol que guia a sua equipe, seja o modelo, seja a inspiração. E alguém pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho palavras de inspiração. Alguém disse assim, evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Eu digo o seguinte, influencie sempre. Se for necessário, use palavras dentro das técnicas que você está aprendendo. Mas muitas vezes a gente se torna um farol pelos resultados que nós estamos alcançando. Desenvolvimento contínuo. O líder é uma pessoa predisposta a aprender sempre. A liderança não é um destino. Bom, agora sou líder, vou descansar, estou tranquilo. A liderança é algo que você desenvolve a vida toda. A vida toda. O desenvolvimento da liderança é um processo contínuo. Esteja disposto a aprender, crescer e se adaptar. O líder tem que ter jogo de cintura, flexibilidade. Se eu voltar lá para a ciência dos materiais, teria muito para falar sobre isso. O ouro é maleável, o ouro é fácil de trabalhar, ele não cede a qualquer situação. Não é porque você é líder, agora você, eu tenho que me adaptar a qualquer situação. Claro que não. As pessoas fracassadas, as pessoas que não vão a lugar nenhum, você vai se adaptar ao ambiente delas? De jeito nenhum. Procure mentores, leia livros sobre liderança e participe de cursos relevantes. Então esteja sempre estudando, porque a liderança é algo assim inesgotável. Inovação. Encontre sempre maneira de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato. Nas grandes cidades tem aqueles bares que foram criados em 1940. Aí você passa lá, passa na frente, tem um punhado de moscas lá, o dono atrás do balcão, aquele balcão todo estraçalhado, aquelas mesas, aquela coisa, aquela pintura, aquela parede não vê uma pintura há muitos anos. Aí chega um momento que ele vai dizer assim, o bar não está dando mais nada, e fecha o bar. Eu estava conversando com meu irmão, que tem loja aqui em Curitiba, e ele falou para mim que sempre
que eles enfrentaram alguma dificuldade, que alguma crise econômica surgiu, ele dizia assim, é hora de fazer uma reforma na loja. Sempre que entra em crise, ele faz uma reforma na loja e alavanca as vendas aumentam de novo, retoma as vendas. E realmente a loja dele é uma loja muito bonita, muito bem arrumada. O líder, ele está sempre procurando uma maneira diferente de atrair a atenção das pessoas. Uma maneira diferente de ser visto por um ângulo que ele não tinha sido visto ainda. Faça coisas que satisfaçam ou que excedam padrões de excelência. Satisfazer o teu cliente é o mínimo. Satisfação total do cliente é o mínimo. O ideal é que consiga exceder esse padrão de excelência, que a pessoa fique encantada. Satisfazer o cliente é uma coisa, encantar o cliente é outra coisa. Comprometimento. Assegurar-se de que o trabalho seja terminado a tempo e que atenda aos padrões de qualidade previamente combinados. No caso de vocês não é o trabalho, mas a entrega, o comparecimento àquela reunião, aquela visita que você prometeu. Então, tudo tem que estar conforme o combinado. O teu cliente, o teu prospecto, não pode ter a sensação de que essa atividade é para você uma segunda opção, um plano B. Ele tem que sentir que essa atividade é o plano A da tua vida. Metas. Aprenda a definir metas claras e específicas para orientar a direção dos teus esforços. São as metas que vão dizer para onde você está indo, aonde você quer chegar. Se você não tem metas claras, você não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É a velha história lá da Alice no País das Maravilhas. Estava lá procurando um determinado caminho e ela pergunta para o gato qual caminho que ela pega. O gato pergunta, para onde você quer ir? Ela diz, para qualquer lugar. Então, para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E é aquela velha história, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem metas e prazo para cumprir essas metas, você está indo ao sabor do vento. Para onde o vento te levar, você vai. Independência e autoconfiança. Gente, isso aqui é tudo. Buscar autonomia em relação a normas e controles de outros. Não é porque as pessoas dizem que você tem que fazer de determinada maneira que você vai fazer daquela determinada maneira. Você tem que imprimir a tua marca em tudo que você faz. Você tem que ter o teu método. Tudo que nós ensinamos aqui não quer dizer que você tem que seguir fielmente isso aqui, mas isso aqui tem que servir de base para você criar o teu próprio método. Manter seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. Se você sabe que o teu negócio é promissor e você não chegou ao resultado que você gostaria, é porque você não está fazendo como tem que ser feito. Então a culpa não é do negócio. Então você não vai desistir do negócio. Você vai encontrar a maneira certa de fazer, perseguindo esse propósito dia após dia. Então os resultados inicialmente são desanimadores, não importa. Você vai aprender como ter o resultado satisfatório. Expressar confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Eu tenho falado muito nisso e vou repetir. Todo líder não foge aos desafios, ele não foge aos problemas. Problema, desafio não suplantam um líder, não põe o líder de cabeça para baixo. O líder bate de frente com o desafio, bate de frente com a dificuldade, com o problema. Você tem uma equipe, surge um problema e o teu liderado, o teu subordinado não consegue resolver, o líder chega e diz, eu resolvo isso aqui, e resolve. Persistência. Agir diante de um obstáculo significativo. Expressar confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. E a persistência é agir diante de um obstáculo significativo. Diante de uma dificuldade, nós só temos duas opções, ou enfrentar ou fugir. O líder não foge, o líder sempre enfrenta. Agir repetidamente ou mudar de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo. Olha só que ele não desiste do desafio nem do obstáculo. Ele muda a estratégia. Tentou algumas vezes de uma determinada maneira, não deu certo, vamos experimentar um novo método. Mas não vamos fugir daquilo que temos que fazer. Fazer um sacrifício pessoal ou despender um esforço extraordinário para completar uma tarefa. O líder, ele não tem horário. O líder, ele trabalha até concluir a atividade.
O líder ele não tem horário para começar e nem para parar. O que define o seu horário é a conclusão da sua atividade, da sua tarefa. Iniciativa e proatividade. Fazer as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. Proatividade é o fato de você se antecipar aos problemas. Se algo já está acendendo aquela luzinha, a tua intuição já começou a ver aquela luzinha vermelha, de que alguma coisa pode não dar certo, vai desandar, como está aqui nessa imagem. O dominó aí está caindo, a pessoa vai lá, bota a mão no meio e interrompe esse processo de queda. Então, se a coisa aponta para um prejuízo, você não vai esperar o prejuízo acontecer, você vai se antecipar e procurar resolver antes que tudo aconteça. Agir para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços. De que forma isso se aplica à doTERRA? Você tem a opção de cruzar os braços ou então procurar expandir através de novos contatos, através de novos cadastros, prospectar novos membros para a sua equipe. Aproveitar oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamento, equipamentos, local de trabalho ou assistência. Então esteja atento às oportunidades, esteja atento às conversas informais que você tem com as pessoas. Às vezes uma pessoa, ela própria, não seria uma pessoa indicada para essa atividade, mas ela teria um contato, ela teria alguém para te indicar e te colocar de frente com essa pessoa. Então essas oportunidades não podem ser perdidas. O líder ele tem que estar antenado o tempo todo, ele tem que estar sintonizado no sucesso o tempo todo. Planejamento, planejar dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazo definidos. Este está sendo o nosso 10º encontro. Planejar dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Então, planejamento é tudo, gente. No planejamento vai entrar o que você quer fazer, como fazer e quando fazer. Monitoramento, constantemente revisar seus planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais. Os resultados, você tem um plano, você tem uma meta, digamos uma meta de um mês. Então, ao final de um mês, você vai revisar o teu plano e ver se você atingiu a sua meta. E se você não atingiu, você vai avaliar os resultados obtidos e você vai definir se há a necessidade de alguma mudança circunstancial. Se alguma coisa que você fez pode ser mudado ou deve ser mantido. Então isso faz parte do monitoramento. Controle, manter registros financeiros e utilizá-los para tomar decisões. Os registros, as anotações, os resultados, as avaliações de resultado são muito importantes nas decisões de um líder. Persuasão, utilizar estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. A conversa de um líder com uma pessoa que está na sua mira, ela não acontece assim despropositadamente. O líder se comporta como um caçador. Imagine uma onça tentando obter uma presa. Os seus movimentos são calculados, são sutis. Ela sabe a hora precisa de dar o bote. E assim é o líder. Ele persuade a pessoa no momento certo. Não adianta você chegar, encontrar a pessoa, começar a bater papo e já partir para cima dela querendo trazer ela para o teu negócio, que você não vai conseguir isso, né? Antes, pelo contrário, ela vai se afastar de você. Então, as abordagens, elas têm que ser criteriosas. Você tem que saber o que falar, quando, né? E por onde começar. Network, rede de contatos. Utilizar pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. Teu amigo é influente, tem amigos influentes, então chegue até essas pessoas através desse amigo. Agir para desenvolver e manter relações comerciais. Utilizar pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. Agir para desenvolver e manter relações comerciais. Vou falar de uma coisa assim que eu peco muito, mas eu não sou uma pessoa que naturalmente eu cultivo uma amizade. Eu não me importo que uma pessoa fique 5 anos sem falar comigo. E se um dia ela vier falar comigo porque ela precisa de mim, isso não me ofende, mas tem gente que se ofende. Eu não me ofendo. Então, pelo fato de eu ser assim, se a pessoa faz 5 anos que não fala comigo, ela veio me procurar, claro, ela não deixou de falar comigo porque ela me desprezou, mas foi para um lado, foi para o outro, tal. E depois de um tempo ela me procura, se tiver o meu alcance, eu vou ajudar essa pessoa sem problema nenhum. Mas tem gente que diz, agora que precisou de mim, lembra de mim. Então tem que ter esse cuidado. E as mulheres, elas têm mais essa habilidade. Tanto é que uma mulher, quando fica desempregada, ela arruma um segundo emprego com mais facilidade do que o homem.
Porque ela trabalha numa empresa, ela faz amizades, ou ela frequenta uma escola, uma faculdade, faz amizade, ela sai dali, ela continua cultivando aquelas amizades, lembrando do aniversário do dia do aniversário da amiga, ligando, dando parabéns e tal, ela cultiva essa amizade. O homem não, ele se separou dali, pá, esqueceu. Aí quando ele procura, aí fica até desagradável, né? A pessoa diz, procurou só porque precisou, se não fosse isso não ia me procurar. Então, utilizar pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos, agir para desenvolver e manter relações comerciais, é isso. Lembrar que as pessoas existem, fazer contato sempre com ela, dar um oizinho e tal, só que também não seja chato. Não fique mandando videozinho e postzinho todo dia no WhatsApp da pessoa, e a gente sabe que a pessoa nem pensou na gente naquele dia. Ele criou uma lista de transmissão lá e faz uma única postagem, todo mundo recebe. Eu não respondo, eu odeio isso, eu gosto de receber uma coisa ou outra esporadicamente, demonstrando que a pessoa se lembrou de mim. Agora, todo dia, e lá de vez em quando ainda se dá o luxo de cobrar ainda, pô, você não fala nada. Então, liderança não é um destino, é uma jornada. Seja um líder incrível em qualquer área da sua vida, continue trabalhando nisso e o mundo será seu. Muito bom, senhor. Obrigado, Fábio. Curtido. Tudinho até o final, tudo bom. Olha só. Para dizer que eu tenho que melhorar muito ainda. Eu sugiro que você pegue uma canetinha e revise um papel, um caderno, revise os nossos vídeos anteriores, vão tomando nota do que precisa ser posto em prática. E faça essa lição de casa. O resultado só virá, gente, com a transformação. Sem transformação, não virá. Ninguém nasceu condenado ao fracasso. Sucesso e fracasso são coisas que se desenvolvem. Até o fracasso se desenvolve. Aliás, a pessoa fracassada, ela é fracassada porque ela conseguiu desenvolver o fracasso. E a pessoa bem-sucedida é bem-sucedida porque ela conseguiu desenvolver o sucesso. A Bíblia diz assim que riqueza e pobreza são dons de Deus. E será que Deus deu pobreza para um e riqueza para outro? Não. Ele deu tanto a riqueza como a pobreza para cada um de nós. E nós vamos acessar mediante as nossas escolhas. Nós vamos acessar ou a riqueza ou a pobreza. Mas pelas escolhas que nós fazemos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever para mais conteúdos inspiradores e compartilhar com quem se interessa por este assunto. E até a próxima.